Tá? Quem vai me ver sabe que eu tenho tiques e é difícil de controlar. Se você quer rir, quer comentar, comenta. Faz o que tiver no seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Luana de Souza, glória a Deus. Luana, pega essa mensagem, está recém no início. Uau! Tá? Então vamos lá, vamos começar por aqui. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você fala as coisas com razão, sem razão, motivado ou não, é o que está no seu coração, entendeu? Tá? Vamos supor que alguém faça mal para você. Alguém fale mal de você. Como que você vai responder? Conforme o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de justiça, você responde com justiça. Se está cheio de amor, responde com amor. Ainda que a justiça e o amor andem juntos. Se você está cheio de ódio, você responde com ódio. As suas respostas não definem quem a pessoa é, mas quem você é. Então eu falo por mim, quantas vezes eu peco no falar, quando alguém me incentiva a pecar. Então nós entendemos já agora que às vezes o pecado de um incentiva o pecado que está no outro. Não, isso aí é evangelho. Falo por mim. Então eu preciso aprender isso. Eu vivo pecando. Você vive pecando ou não? Como é que funciona? Alguém não paga você, alguém fez mal para você, prejudicou, falou. Como que você vai responder? Estevão, quando estava sendo apedrejado por pregar a verdade, ele foi apedrejado até a morte. Imagina alguém recebendo pedradas no corpo. Uma pedra já é o suficiente para a gente desistir e fugir. Ele viu os céus abertos, o filho amado do Pai, e disse: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Se a gente leva um xingão, já é o suficiente para a gente mostrar a impureza do nosso coração. Aí eu te pergunto, será que a gente está apto? Acho que não, né? Ou estamos? Reflete você sobre você. E se eu falar aqui algo que não seja bom para você, como que você vai responder? Então nós sabemos ou não sabemos lidar com as coisas? Será que estamos prontos? Eu acho que nós estamos caminhando para isso, mas prontos é bem difícil, diante de tudo que eu tenho observado em mim e naqueles que também... eu estou muito eufórico. Fazem parte do meu círculo social. Eu não estou julgando as pessoas, sim as atitudes. Eu considero sempre assim, eu não julgo as pessoas, mas as atitudes, para que a gente possa melhorar. Assim eu faço comigo. Então, quando nós conseguimos ter um pouco dessa mentalidade de observar as pessoas e o que elas fazem, nós conseguimos separar a pessoa do que ela faz. Se a proposta é que eu seja sal da terra, o que dá gosto, luz do mundo, o que traz a verdade, eu tenho que olhar para dentro de mim quando os outros fazem o que é errado contra mim e uns contra os outros. Isso é maturidade. Então nós vamos caminhando para a maturidade e crescendo. Não se culpe quando você pecar e se arrepender. Assim também não culpe os outros. Simples. Se nós conseguíssemos já começar por aqui, já estaríamos dando grandes passos para Deus nos tirar da situação difícil que nós estamos. A maioria de nós, considero eu pelo conhecimento que tenho, vivemos debaixo de juízo em grande parte do tempo e não na minoria. Mais juízo do que graça. É só você observar. Se você começar a acompanhar as minhas pregações, vocês vão perceber que de fato é assim. A Bíblia diz que pelas nossas palavras somos julgados. E também a Bíblia diz que Deus julga os atos humanos. O que é julgar? Eu boto na balança. Então, o que a gente faz na maioria das vezes? Talvez você não esteja fazendo isso, mas eu falo como eu disse, pela minha ótica. Na maioria das vezes, nós somos julgados por Deus porque julgamos. Somos condenados por Deus porque condenamos. Castigados porque castigamos. É sempre uma reciprocidade espiritual, entende? Então, como nós não sabemos lidar
às vezes com os nossos pecados, nem com o pecado dos outros, é sempre juízo. Então você vê que a graça de Deus não se manifesta em totalidade. Por exemplo, se alguém, eu já falei isso antes, quebra a telha da tua casa. Quem tem casa de telha, como eu, não tem laje. Se alguém quebra o vidro da sua casa, tirou uma pedra lá. Se alguém bate no seu carro, na sua moto, você cobra. Então não tem graça. Tem juízo. A pessoa vai pagar pelo dano que fez. E você cobrou. Ah, mas é assim? É assim. Então às vezes a gente recebe juízo porque faz juízo. Quando alguém te deve, você cobra. Se a pessoa não pode pagar, você não perdoa a dívida. Ou perdoa. Como é que fica? Juízo. Então, nós vamos para a igreja, tá? Na maioria das vezes, e aprendemos errado. Nós aprendemos que Deus vai nos honrar, que Deus vai tirar nós do sofrimento. Só que é mentira. Se não tiver uma verdade com isso. Pegou? Ó. Vai lá, vamos conseguir. Porque eu não posso falar da palavra que me abençoa sem antes falar da palavra que me exige para que eu seja abençoado. Então a gente vive debaixo de engano na maioria das vezes. Enganos que vão nos levar 1, 2, 3, 4, 5 anos acreditando e não conseguindo executar de fato uma vida piedosa. Então você procura lá por uma vida piedosa. A Bíblia diz que piedade também tem como significado compaixão pelo sofrimento alheio. Ponto. Aí nós estamos dentro do mesmo ambiente onde uns estão sofrendo e outros estão contentes. Cadê a compaixão? Não tem? Ou tem? Tem como nós exercemos. A igreja de Atos dos Apóstolos fala que eles venderam todos os seus bens e repartiram, largaram aos pés dos apóstolos e os apóstolos dividiram, segundo a necessidade de cada um. Só isso aqui já é o suficiente para nós determinarmos aonde está a graça de Deus em nós. Eu sei que ninguém quase gosta das minhas pregações. Eu tenho ouvido de alguns e de outros, imagino os que não falam, né? Eu não posso fazer nada por vocês, a não ser pregar a verdade. Quando ela der de encontro com alguma situação na sua vida, talvez você diga, bom, de fato, algumas coisas o Jefferson estava certo, mas algumas eu posso estar errado. Entende isso? Talvez você um dia vai sofrer ou vai ser beneficiado. Por quê? Por quem? Pelo quê? Então, o que de fato nós estamos aprendendo? Será que você deposita sua fé no que você ouve aqui nas minhas lives somente? Sua fé na igreja, nas pessoas? Só no que te ensino? Quando é que você, assim como eu, vai parar para estudar, aprender, meditar, né? Quando, irmãos? Então nós temos que ser caprichosos com nós mesmos. Você precisa cuidar de você e deixar que Deus também cuide. Ué, mas só porque não estou deixando que Deus cuide? Às vezes não. Às vezes Deus quer cuidar, quer te abençoar e você com as suas atitudes, falas, com as suas crenças, permite que Deus te cuide. Entendeu? Sabe, quando eu for pastor um dia, não sei se eu vou conseguir, vai ser assim. E eu vou sempre tentar aconselhar as pessoas dentro do que está escrito, respaldando as minhas falas com as escrituras. Hoje você vai, às vezes, pedir conselho para alguém de autoridade, e aí a pessoa te aconselha e não cita as escrituras nos conselhos. Aí você precisa saber, tá, mas aonde está isso? Aí se ele citar, se essa pessoa citar, ou eu, seja quem for, tá, mas vamos ver para cima, qual é o contexto, se está certo. Como que você aceita qualquer palavra, qualquer conselho? E eu sei que eu posso estar aqui pregando contra mim, e que bom, não aceite tudo, vai estudar, procure saber das coisas. E agora nós vamos entender um pouco aqui do que eu estou querendo falar, do que eu estou querendo dizer, para orientar vocês, assim como eu estou sendo orientado pelo Espírito, de tanta coisa que eu já vi, de tantos erros que eu já vi, e segui e acabei sendo prejudicado, e eu não culpei, mas eu me responsabilizei. Por que eu não fui olhar? Aqui está a diferença, entendeu? Você tem que se responsabilizar pelas atitudes, pelas falas, pelas decisões que você toma, ainda que induzido por alguém, porque senão você sempre vai ser alguém que é levado por qualquer vento de doutrina. Inconstantes na fé, irresponsáveis, isso é ruim de ouvir, mas é a verdade. Pegou? Então vamos lá. Por que Deus não responde tudo? Por que mesmo que às vezes eu acho que estou fazendo a coisa certa, eu não consigo ser bem sucedido? Tá, vamos lá, gente, vamos aprender.
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Já pensou? Parou pra pensar por quê? Por que às vezes meu pastor vem, ora por mim e não resolve nada? Profetiza lá na tua casa, levanta a mão, profetiza para os teus filhos, aí tu profetiza, mas as coisas não mudam, então tem alguma coisa errada. Como é que eu vou profetizar e as coisas não vão mudar? Porque a minha vida é a maior profecia que pode ter, e eu falo por experiências. Eu não consigo cumprir tudo, mas isso não significa que eu não queira. Então não pode pregar? Pode, fica a critério de cada um. Eu acredito que todos que pregam falham, assim como os que não pregam também falham. A Bíblia diz, em Tiago, se eu não me engano, não sejam só ouvintes, mas praticantes. Ponto. Se você está sendo só ouvinte, está errado. Se eu estou pregando e não estou vivendo, está errado. Está todo mundo errado. E ninguém tem como julgar ninguém, mas sim, como eu disse, as nossas atitudes, julgando favoravelmente para o nosso crescimento. Então, por que a gente profetiza, faz atos proféticos e as coisas não mudam? Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer um tipo de barganha sem um tipo de comportamento. Em vez de as escrituras mudarem a nossa mentalidade, ela muda o nosso padrão. Então eu deixo de acreditar que eu tenho que cumprir a palavra, às vezes, e acreditar que um ato profético vai resolver um problema que não está no ato profético, mas que está no meu discernimento e como eu reajo diante de cada situação. Ponto. E eu fico às vezes indignado, aí é pessoal meu, com as pessoas que instruem, que ministram, que às vezes não têm discernimento disso, e estão ministrando, aí é pior, porque levam as pessoas ao erro. Você pode fazer campanha profética, atos proféticos, vigílias e o ensino. Se nós tivéssemos somente o ensino, nada disso seria necessário. Então nós criamos às vezes, alternativas que não vão funcionar de fato aonde deveriam ser funcionais. É como uma festa, nos traz a alegria, mas depois passa. Então nós não podemos fazer uma coisa sem fazer a outra. Façam os atos, façam as campanhas, façam as vigílias, façam o que quiserem, mas não deixem de fazer o que é certo, o ensino. Então não posso tomar um remédio para dor de cabeça sem saber de onde está vindo essa dor de cabeça, que todos os dias me incomoda. Então eu não vou resolver de fato a raiz do problema. Então de nada vai adiantar eu procurar pessoas para solucionar problemas que Deus deve solucionar, a não ser que elas tenham a resposta bíblica para isso e saibam discernir de fato a minha situação com o que as Escrituras dizem e tenham a resposta para isso. Entenderam? Peguem do começo aí que está fortíssimo essa. Então vamos lá, vou resumir aqui tudo. Não adianta eu fazer atos proféticos, não adianta eu fazer vigília, não adianta eu fazer campanha sem eu ter o conhecimento da verdade, porque essas coisas vão se tornar como uma festa, que me trazem alegria no momento, mas que não me trazem solução para os problemas. Então hoje você vai aprender algumas coisas de que por que eu não tenho respostas, por que eu oro, jejuo, faço propósito e não consigo ter respostas, por que as pessoas oram e eu não tenho respostas, por que profetizam sobre a minha casa e não tenho respostas, por que eu vou aos cultos e não tenho respostas. Tá? Algumas coisas aqui eu vou dizer, não são todas da sua vida, mas hoje você vai entender por que muitas vezes nós não temos respostas, as coisas não acontecem. Por que o meu líder profetiza, ora sobre mim, abençoa a minha casa, e daqui a pouco, dentro de instantes ou tempos depois, a minha casa continua difícil de lidar com as coisas. A minha casa continua ruim, a sensação é ruim, parece que a espiritualidade maligna está lá dentro. Por quê? Por que Paz, Jesus Cristo, Rosane. Aí Liliane, uau. Então por quê? Nós precisamos saber. Então por isso que eu falo, vocês não podem depender somente do Jefferson, somente do pastor, e não acreditar em tudo. Eu profetizo sobre cada um aqui, que essa semana será uma semana abençoada. Vai acontecer? E se não acontecer, como é que fica? Shalom, uau. Sábado eu vou pregar no culto das crianças, ali na Fogo, e eu vou pregar sobre honra e prosperidade. Quem puder ir, sábado, acho que às 3 horas. Procurem lá e depois eu até falo. É um baita de um estudo, tá? Perdão, tá, gente? Vocês sabem que eu sou assim. Eu, se fosse vocês, iam, tá? Quem puder ir. Vai ser um estudo profundo para as crianças, hein? Só que eu vou cuidar das falas lá.
Então vamos lá. Profetiza sobre essa casa, profetiza sobre seus filhos, profetiza sobre seu carro, profetiza o teu emprego. Aí nada acontece. Aí pega o emprego é horrível. Tudo isso não tem a ver com profetizar. Como eu disse, Deus abençoe meu querido Bruno Borges. Uau, Brunão. Então, a minha profecia, como eu disse aqui, é a minha vida. Eu sou a palavra viva, eu sou a palavra profética. Então, nós podemos fazer sim, nós podemos fazer atos proféticos sim. Bom dia, guerreira Lu, gente. Aí, Jéssica, nós podemos fazer campanha? Claro que podemos, mas não podemos fazer uma coisa sem a outra, porque senão fica como algo que só nos enche, mas não nos transforma, entende? E nós vamos ficando cheios de tarefas. Às vezes ficamos obesos de tanta tarefa na igreja, de tanto ato profético, de tanta campanha, de tanta vigília, e não temos a vida transformada. Então vamos começar a pregar aqui, que eu já estou quase meia hora falando sem pregar. Resultado. Olha o que Jesus fala. Preste atenção. Ninguém pode fazer na sua vida o que Jesus pode fazer. Por isso que nós nos decepcionamos. Pela hipocrisia dos nossos sentimentos. Perdão, hoje a palavra é dura e ponto. Eu não vou mudar. Porque a hipocrisia dos nossos sentimentos tem a ver com nós buscarmos pela satisfação das nossas vontades e queremos que as pessoas resolvam os nossos problemas. Irresponsabilidade. E Deus traz juízo sobre isso. Eu falo por mim, eu sei por mim. Então nós precisamos converter o nosso coração a Deus da maneira certa. E olha o que Jesus fala, Mateus 11, tá forte, hein? Tá forte a pregação. Mateus 11, 28. Primeira questão, vinde a mim. Vinde a mim. Não adianta, se nós não reverenciamos a Deus com a nossa vida, com a nossa entrega, doando o nosso tempo para Deus, para conhecê-lo, e colocamos a nossa dependência em pessoas, igrejas, em atos, em propósitos, nós negligenciamos o conhecimento da verdade, que é o que nos liberta. Por isso ele diz, vinde a mim. Aqui a questão era essa. Os fariseus também ensinavam doutrinas, ensinavam coisas que estavam além das escrituras. E isso estava trazendo um peso para as pessoas, que é mais ou menos o que estamos vivendo hoje, alguns de nós. Fizemos tudo, mas estamos sempre pesados de alma, sempre insolucionados. Criei uma palavra nova. E ele diz, vinde a mim. E olha o que ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Por que tinha o cansaço? Pelo atarefamento da religiosidade, que é de fato o que estamos vivendo. Perdão, tenho que falar. Muita tarefa e pouca conversão. Talvez você não esteja encaixado nisso. Ótimo, então me ajuda. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. Você não vai encontrar nas pessoas a resposta dos seus problemas. Talvez eu tenha uma resposta, mas eu não tenho todas, então você precisa ter essa entrega. Vinde a mim, fala Johnny. Uau, Johnny é muito meu amigo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos. Vinde a mim. E olha o que ele fala. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então Jesus está dizendo, eu quero que vocês venham até mim. Como que eu vou? Mudando a minha vida em reverência a Deus, em temor a Deus. Nós precisamos entender, porque quando nós nos dedicamos mais ao trabalho do que a Deus, se torna uma idolatria serviçal. Pegou essa? Vocês estão pegando essa? Nós precisamos entender. Por isso que a gente vê dentro da igreja, vou falar aqui porque tem que ser dito, eu sei que depois eu posso ser castigado por isso, ou não. As pessoas que estão à frente são as que mais se dedicam à igreja, às vezes não as que mais estão dentro de Deus. Tem lugares assim? Tem. Aí você vê as pessoas na frente do trabalho. Por quê? Porque elas estão servindo bastante na igreja, fazendo tudo na igreja. Meritocracia. E a pessoa que tem o conhecimento, tem o ensino, está buscando, está com uma vida santa, e às vezes ela não tem a mesma condição de participar, ela fica excluída. Não é todas as igrejas, mas na maioria. O que Paulo fala lá para Timóteo?
procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Olha isso, e não tem do que se envergonhar. Então não é o serviço eclesiástico, é a minha conversão. E às vezes algumas lideranças não veem isso, e você vai ficar incomodado, porque busca o reconhecimento e não consegue. Entende agora? E aí, se a igreja está debaixo de favoritismo, de meritocracia, você nunca vai ser reconhecido se você não fizer o que é imposto pela religiosidade. Falei e ponto. E é a verdade. Não são todas as igrejas assim. E eu não estou apontando nenhuma aqui, mas tem muitas que são assim. Observe como os líderes lideram e qual é a exigência. É óbvio que nós temos que ser, sim, participativos, mas dentro da condição. Então, às vezes, somos julgados covardemente, vamos dizer assim, né? E se isso acontecer com você, você vai ter que amar e perdoar. E aí como é que fica? Não consegue? Fica burro, aborrecido? Errei a palavra. Isso já aconteceu comigo, irmãos, por anos. E eu dei bola, fui estudar, fui buscar Deus, fui buscar minha conversão. E entendi, e hoje por esse entendimento, eu estou tentando tirar vocês da religiosidade, tirar vocês do sofisma, da altivez, da opressão, que às vezes a religião impõe em nós. Entender que se Deus não está te abrindo espaço, vai perguntar para Ele o que está acontecendo. Seu esforço humano talvez não traga todas as respostas que você quer. Perdão pelo peso da palavra hoje, mas é a palavra. E você precisa se libertar junto comigo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tá? Então assim, para concluir, respeite os seus líderes, faça as suas coisas na igreja, seu compromisso, mas não deixe de entender que Deus é maior que tudo e que todos. Tá? Não vai lá arrumar confusão na igreja, incomodar. Se não estão te dando oportunidade, espaço, você não é reconhecido, pergunta para Deus por quê. Porque ninguém pode parar um verdadeiro adorador. Ninguém pode. Podem até tentar e por um tempo conseguir, mas ninguém pode. Deus sempre vai te honrar se você se humilhar. Olha o que é soberba. A Bíblia diz assim: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Não procure ser reconhecido pelas pessoas. Se humilhe para Deus. Se humilhar é você obedecer o que a palavra diz, em reverência a Deus. Então, se a palavra diz que você tem que obedecer seus líderes, se eles são líderes, né, consagrados, sim, você tem que obedecer. Você tem que ajudar nas tarefas eclesiásticas, sim, se você pode, né, e honrar. Então, tudo isso faz parte. Às vezes você não é honrado, mas está honrando. Faz parte, você está se humilhando em obediência às Escrituras, dentro das coerências bíblicas certas. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E olha o que ele fala, escute que isso aqui é importante. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprenda isso hoje. Eu não sei se caiu a net aqui, aqui está de em pé. Tomai sobre vós o meu jugo. Entenda isso. Quando as pessoas julgarem você, criticarem você pelos seus pecados, não se preocupe, todos temos pecados. Por isso que ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Então, você às vezes vai ouvir palavras que vão talvez colocar um peso em você, porque você não consegue ser santo como os outros são, porque você não consegue fazer as coisas como os outros fazem. Isso é um jugo. Às vezes nós achamos que a nossa dor é maior do que a do outro, porque a nossa carga de suportar é maior. E não é assim. Cada um de nós temos uma capacidade de suportar as nossas dores. Uns suportam mais, outros suportam menos, por terem mais ou menos capacidade. No final, todos somos iguais. Então, Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. Entende isso? Então, quando nós aceitamos o jugo de qualquer pessoa, qualquer fala, nós vamos nos tornando sobrecarregados por tantas condenações. Às vezes por tantos conselhos: tens que fazer isso, tens que fazer aquilo, por isso está passando isso, por isso está passando aquilo. Como é que a pessoa sabe? Não é a graça de Deus que está sobre nós? Deus não nos perdoa? Por que nós temos que carregar castigo então? Ah, mas Deus exorta. Sim, mas será que é assim que funciona? Então você vai ficando sobrecarregado de tanta culpa, de tanta condenação que você ouve. Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Entende isso? Eu fiquei muito eufórico no início, né? Mas é isso. Aprenda
a resolver essas coisas com Deus. Quando você pecar, é Ele que vai te julgar. As pessoas não podem te julgar. Podem julgar a sua atitude, mas não o seu pecado. E julgar dentro da reta justiça, ajudando você a sair do pecado, como irmãos em Cristo. Pegou? Então vamos lá. Eu estava muito eufórico, gente. A revelação vem e a gente fica assim. Tomai sobre vós o meu jugo, e olha a condição, e aprendei de mim. Ué? O que está acontecendo aqui? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. E ele dá a resposta, que sou manso e humilde de coração. Agora vocês entenderam ou não? Conseguiram entender? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. E ele fala que sou manso. Ele está dando a referência aqui. E humilde de coração. Agora ele coloca a condição: e encontrareis descanso para vossas almas. Está vendo por que a gente não consegue descansar? Está vendo por que muitas vezes a gente fica sobrecarregado mesmo fazendo a obra? Porque estamos às vezes em negligência com o Senhor. Às vezes não com os humanos, mas com Deus. E a resposta está aqui. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Está aí. Ninguém pode fazer por você o que Deus pode fazer. E ele diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pegou essa? Então é isso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você não entender como Jesus trata você, você vai deixar que as pessoas te ensinem isso. E muitas vezes as pessoas vão te ensinar conforme o ego delas, conforme elas acham. Porque talvez nunca experimentaram do amor de Deus quando precisaram, da misericórdia quando precisaram. Às vezes a gente vai aprender a ter misericórdia dos outros quando nós precisamos de misericórdia. Isso não é nada legal. Eu passei por isso. Confesso. Aleluia. Fechou? Vamos para a próxima aqui. Olha que interessante, então. Então as minhas atitudes, tá? As minhas falas, a maneira com que eu interpreto, a maneira com que eu lido, o que eu estou aprendendo, pode fazer com que eu acabe tendo uma vida errada diante de todas as situações que eu enfrento e não saber decidir. Por que eu falo muito sobre pessoas, como lidar com pessoas, como discernir as coisas? Porque isso vai ser muito importante na sua vida espiritual. Agora vamos lá, vamos tentar entender aqui. Efésios diz assim, preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante, tá? Preste atenção aqui, ó. No demais, irmãos meus, olha o que está falando, preste atenção. Irmãos, não sei se vocês estão conseguindo receber aí, se caiu ou não, porque está dando um sinal fraco aqui às vezes. Se alguém tiver, me fala aí. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Gente, pelo amor de Deus. Olha o que está dizendo aqui, perdão pelas minhas expressões. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está claro, às vezes nós buscamos, e isso é fato, a nossa força em pessoas. Nos fortalecemos na unção de outra pessoa, no quanto aquela pessoa é forte em Deus, no quanto ela... Isso é bom, mas isso é só um incentivo. A verdade é que as Escrituras dizem, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A dependência total de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar buscando a aceitação dos outros. E isso pode nos pesar na nossa alma. E aí você fica triste, porque você não consegue ter os resultados que você esperava dentro da sua congregação. Entende? E olha o que ele fala. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entende? E ele segue dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pronto. Será que você consegue entender? Bom, não vi ninguém comentar, não sei se caiu a net ou não, mas eu vou seguir pregando. Os irmãos saíram aí.
Tá pesado, né? Eu acho, não sei. Então vamos lá. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está a nossa força. Segundo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda. Efésios 6:10, tá? Tô aqui. E aí você vai até o 18. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você não fizer isso aqui, não vai estar firme. O diabo é astuto e ele faz ciladas, tá? Se você entender o que é cilada, você sabe como discernir quando uma cilada está sendo preparada para você. Conseguiu entender? Então, toda a armadura de Deus revestida em mim, vai me trazer a capacidade de não ser tentado pelo diabo. Nós, que às vezes somos cobertura espiritual de alguns de vocês, não vamos estar todo o tempo com você. Por isso você precisa fortalecer em Deus e ter revestido das armaduras. E ele fala ali, porque, olha agora, presta atenção, aqui está as maneiras do diabo agir também, que você pode identificar. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Consegue entender? Nós nunca vamos lutar contra pessoas. Quando nós lutamos contra as pessoas, que é devolver o que nos foi feito, no caso das coisas más, nós descemos da espiritualidade e vamos para a carne. E aí estamos lutando na carne, não no que é espiritual. Consegue entender isso? Se você não entender isso, você vai viver nas guerras emocionais, e inimizades, e guerras uns contra os outros. Então ele está ensinando. A nossa luta é contra esses espíritos que atuam nas regiões celestiais, não é contra pessoas. E como que são as nossas lutas? Elas não são carnais, Paulo fala, mas poderosas em Deus para destruir todos sofisma, toda altivez, toda fortaleza mental que se levanta contra a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra para discernir as coisas. Pegou essa? Então você sempre vai ter que lutar com as armas espirituais, que é a palavra, jejum, oração e os propósitos, dentro da coerência. Então não adianta fazer propósito sem palavra, não adianta ter palavra sem propósito. Então fizemos tudo, mas para a glória do Senhor, coerentemente. Fechou? Então ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vai ter o dia mau, e se você não tiver armadura, não resiste. Você sabe disso, eu sei disso. Para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, pronto e ponto. Eu não consigo, nós temos que crescer nisso. Então ele fala, vou repetir, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Entende ou não? O que vai trazer firmeza é o quanto você está dedicado a cumprir o que está escrito. Agora ele fala, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido da couraça da justiça. A verdade é a palavra. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é o escudo da fé, irmãos? Crendo que, mesmo diante de uma situação horrível e difícil, pela sua obediência, Deus vai tirar você dessa situação. E crendo de maneira que você não retroceda, não peque no meio da provação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, irmãos. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando com toda perseverança. O que é perseverança? Vigiando e orando sem pecar, entre aspas. E súplica por todos os santos. Pronto. Por isso que eu falo, nós vamos às vezes viver debaixo de muito labor, muita luta, por conta da inconstância, da falta de conhecimento e do ensino errado.
E agora eu vou terminar aqui com outro versículo que traz a mesma intenção. Preste atenção. Olha, preste atenção. Por isso que Jesus fala, aprendam comigo, estudem a palavra, sabe? Se entreguem a mim, façam as coisas, mas não façam sem mim. O que é isso? Sem o conhecimento certo. De onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerriam? Viu? Desejos inflamados. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis. Agora olha o que ele fala. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí ele explica. Vocês pedem para o guardares em vossos deleites. Está falando, vocês pedem as coisas para si próprio. Não é para o reino. Não é em prol do reino. Não é para o próximo. É pelo egoísmo dos nossos desejos. Continuamos. Olha o que ele fala. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Essa vida de busca por satisfações e materialismo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está vendo? É isso que eu estou tentando ensinar e trazer para nós. Ou cuidais vós que, em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus não vai dividir você com o mundo. Ele tem ciúmes de você. Olha o que ele diz. Antes, Deus, tá? Da maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo. Quem é o soberbo aqui? Que sabe e não obedece. E Deus resiste. Essa palavra resiste é exatamente isso. Deus não faz o que você pede. Deus não te ajuda. Ele resiste a você. E às vezes Deus tranca você de prosperar. Dá, porém, graça aos humildes, obedientes, que se inclinam para a verdade. E ele diz agora, e aqui está a resposta. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é as pessoas. Não é o que você quer. É em obediência, independente da razão ou circunstância. Resistis ao diabo. Resistir aos ataques. Porque vai vir. E ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Está vendo como é que o diabo foge? Resistindo, não pecando, não nos entregando à tentação. Qualquer tipo de situação. Sujeitai-vos a Deus. O que é isso? Me sujeito a Ele. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então é o contrário do que a gente tem aprendido muitas vezes. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Bom, até aqui. Não sei se os irmãos acharam pesada a palavra. Também fui bem eufórico. Não tem como eu controlar, porque faz parte da Torete. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto desse tipo de palavra. Eu amo assim, quando traz ensino, correção, exortação, direção. Porque isso nos tira a venda dos olhos e nos faz prosperar. Verdadeiramente. E uma prosperidade que não nos faz retroceder. Pegou? Então vamos terminar aqui enfatizando. Tá? Primeira coisa que você vai enfatizar agora aqui. São 3 coisas, tá? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração, e encontrareis. Aí sim, ó, primeiro tem que aprender. Aí ele fala, e encontrareis descanso para as vossas almas. Segunda questão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Fechou? E a última, tá aqui.
Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes. E ele diz: sujeitai-vos a Deus, resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Baita palavra, na minha opinião. Que Deus possa abençoar vocês. E a minha oração é para que a gente possa ter uma entrega verdadeira no Senhor e crescer no conhecimento da verdade, para que o nome de Deus seja exaltado acima de todo nome. E que nós venhamos poder alcançar um nível espiritual onde a nossa entrega seja verdadeira, sem barganha, sem objetivos pessoais, mas apenas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe e até uma próxima. Valeu!